O Despertar, Mabel Collins, editora Pensamento. Prólogo. Por seu estilo e importância, este livro, ora traduzido para o nosso vernáculo, requer uma explicação ao ser apresentado ao público. À sua autora, Mabel Collins, já devemos um preciso livrinho, Luz no Caminho, ao qual ela aqui se refere e que, por seu alto valor, logrou ser traduzido em muitas línguas e tem sido uma das obras mais comentadas pelos mais destacados cultores do espiritualismo, entre os quais cumpre salientar os renomados teósofos Annie Besant e C.W. Ledbetter. Mabel Collins era uma inglesa, dotada de singulares faculdades psíquicas superiores, de que era senhora e não escrava, e que colocou a serviço de seres da mais alta categoria espiritual. Ela conseguira desenvolvê-los no decurso de sua evolução, mercê de vidas dedicadas ao bem da humanidade, ao seu desprendimento pelas coisas terrestres, à anulação de seu eu pessoal e à sua perseverante prática de meditações diárias. O que ela conseguiu não constitui um privilégio. Está ao alcance de todos, os mais valorosos que quiserem se submeter às mesmas condições e puderem preencher satisfatoriamente os mesmos requisitos, tal qual ela o fez de corpo e alma. Se Luz no Caminho testemunha as suas conquistas internas e é um dos mais opimos frutos de seu labor espiritual, o Despertar indica as experiências por que ela passou para colher esses frutos tão perfumosos e oferecê-los às almas sedentas de vida superior. O primeiro está vazado num sentido enigmático, aparentemente paradoxal, porque se destina especialmente a meditações e ao desenvolvimento de faculdades superiores, como a intuição. O segundo é mais ameno e descritivo, e tem por escopo principal informar indistintamente todos os interessados pelos problemas do além e do espírito, e ser como que um refrigério e lenitivo às tremendas labutas da vida cotidiana, que exaurem as energias humanas. Para Mabel Collins, o despertar não significa um simples acordar da consciência no mundo astral, sem saber o que ali se está fazendo. Nem tampouco se trata de uma investigação para atender uma curiosidade intelectual ou satisfazer desejos pessoais de autocrescimento. Como estudiosa que era, ela pertencia a um seleto grupo de trabalhadores que naquela época investigavam, cada qual a seu modo, os acontecimentos presentes e passados, registrados nos anais ocultos da natureza, os akashas dos hindus, e que, de uma maneira ou de outra, poderiam auxiliar a introduzir no mundo uma nova era de espiritualidade. Descreve ela como encontrou nos reinos superiores, sobre inscrições simbólicas, os ensinos que foi capaz de interpretar com a ajuda da chave mística da iniciação, que a habilitou a conhecer os segredos da verdade una e eterna. Esses ensinos ela os transcreveu em Luz no Caminho, em sentenças breves e comentários concisos, que penetram no fundo da alma do estudioso das coisas do espírito. No entanto, nunca é demais repetir que não são sentenças que devam ser lidas simples e superficialmente. Hão de ser lidas, relidas e meditadas profundamente, e ser praticadas na vida diária, para que delas se possa extrair o perfume e a luz que guardam como gemas preciosas. Atirou-se então a essa nobre faina, aplicando seus poderes espirituais, e qual navegante audaz, descobrindo continentes lendários. Ela mostrou aos demais os centros de trabalho e de estudos nas várias regiões ocultas da natureza onde ia ingressando. E a situação dos que, consciente ou inconscientemente, ali também militavam. Eram seres ainda presos a seus karmas bons ou maus do passado,
E por isso, enquanto uns colhiam e saboreavam frutos doces, outros provavam os mais amargos, pois tais foram as sementes que deixaram atrás de si. Além destes, outros havia, mais felizes, buscavam mais luz e disseminavam seus cintilantes raios ao que se debatiam na escuridão. A autora viu e observou fatos que os olhos físicos não podem alcançar, e nesse livro procurou expô-los o mais graficamente possível para proveito dos demais. Os mais decididos poderão instruir-se e por suas capacidades próprias se habilitarão, mais cedo ou mais tarde, a realizar experiências semelhantes, o que lhes abrirão novas e ricas perspectivas para a vida. E se ela, mediante esforço próprio, conseguiu penetrar nos recônditos da natureza e encontrar a paz que buscava, outros também poderão fazê-lo, e por seu esforço obter resultados semelhantes. Quiçá para alguns, completamente leigos no conhecimento de outros mundos, este livro não passe de uma agradável fantasia, uma espécie de novela cheia de alegorias para embair a imaginação infantil. Assim não interpretará, porém, o estudante que já experimentou, ainda que tenuamente, a vida estuante dos mundos superiores, mundos estes mais reais do que aquele onde achamos fisicamente. Para ele, especialmente, o que aqui se descreve tem um profundo significado e real utilidade para a vida cotidiana, hoje e em todas as épocas. Muitos são os que têm também as suas visões ou feito suas incursões em outras esferas da vida e atividade, porém não entenderam, ou se entenderam, não ousaram declará-las, receosos de enfrentar o preconceito ou a zombaria ignara e mordaz. Esses, naturalmente, encontrarão aqui confirmação e esclarecimento de suas experiências, bem como resposta a muitas de suas interpretações ou dúvidas. E mais, poderão tornar-se conscientes de suas visitas a esses lugares, assimilar ali melhor as lições aprendidas. E ao retornar ao corpo físico, poderão recordar-se mais nitidamente de suas experiências e guardá-las fisicamente no cérebro. A vida no além é uma continuação da vida terrena, porém com possibilidades imensamente maiores. Se aqui somos ignorantes ou sábios, ali continuaremos a sê-lo. Se aqui tivemos prejuízos ou virtudes, ali também nos acompanharão. Os amigos e parentes que aqui tivemos, ali poderão estar ao nosso lado. Assim, se na Terra existem escolas ou centros de instrução, por serem necessários ao cultivo do espírito, pela mesma razão ali existem e com recursos muito maiores. O ingresso e a frequência a escolas ou centros nos planos superiores não constituem privilégio de ninguém, pois são franqueados a todas as almas que desejarem aproveitá-los, e através deles ascender progressivamente a cursos de graus mais elevados. As tão propaladas visões e audições de videntes e médiuns, obtidas esporadicamente de seres, cores ou sons, mormente em determinadas ocasiões propícias, como em momentos de hipertensão nervosa ou psíquica, ou em sessões espíritas, nada tem de comum com as experiências e investigações de Mabel Collins. Sem cair numa espécie de torpor ou sonolência, ela penetrava conscientemente nas salas de instrução, ora sozinha, ora acompanhada de seu guia, segundo o tipo de observação a fazer, mas sempre mantendo a mente aberta e o coração tranquilo, condições fundamentais para que o estudante interprete e assimile com perfeita fidelidade as instruções que recebe. Tudo quanto via ou aprendia, submetia a um severo controle de raciocínio e bom senso e, tanto quanto possível, confrontava-o com os resultados levados a cabo por outros clarividentes, presentes ou passados. Difere tão só a sua linguagem mais mística e poética, e talvez alegórica,
enquanto que a de outros seria mais científica ou objetiva, se não mais tímida ou confusa. Não nos é lícito, porém, rejeitar em limine, os seus ensinamentos, ou simplesmente deixá-los de lado, imobilizados sob o peso da dúvida ou esquecimento. Em realidade, esses ensinamentos provêm de uma autêntica estudiosa das coisas do espírito, e que, como muitos de seus brilhantes contemporâneos, dedicou toda a sua vida em pesquisá-las e desvendá-las. O estilo do livro Despertar não é sui generis, e muito menos algo extravagante, pois é bem análogo ao estilo adotado e universalmente encominado pelo profeta Daniel e no Apocalipse de São João, guardadas naturalmente as devidas proporções. Entre uns e outros, há de se ter em mente as diferenças da época em que foram escritas e a finalidade que cada qual teve em mira. Disso não se há também concluir apressadamente que a autora do livro Despertar haja simplesmente procurado imitar os dois iluminados videntes do Antigo e Novo Testamento. Só a ignorância crassa ou a miopia intelectual poderia levar alguém a tão leviana conclusão. Hoje em dia, o ocultismo deixou de ser privilégio de poucos. Em toda parte se acumulam provas e mais provas sobre a continuidade da vida pós-morte. As necessidades da alma a impelem a uma indagação e compreensão mais inteligentes dos problemas e mistérios mais profundos do ser. E os homens se confundem em lutas titânicas, que por fim os levam a sentir a ilusão das coisas passageiras que tanto os obscureciam. Tudo isso conduzirá a humanidade a libertar-se de sua situação psíquica e intelectual tão eivada de enganosas fantasias. Então se verá quão mais sensato e útil será não se tomar como simples ficções ou contos de fadas as provas tão numerosas e variadas trazidas e oferecidas pelos videntes ou profetas que lograram a inapreciável felicidade de se afastarem do mundo físico, ainda que por momentos para fazerem excursões conscientes pelas regiões hiperfísicas. Se quiséssemos comentar o despertar, à luz dos conhecimentos já difundidos no mundo sobre religião, espiritualismo e psiquismo, poderíamos obter uma interpretação racional das visões simbólicas, ali relatadas sobre mares, barcos, legiões de almas sofrendo em lagos lamacentos, umas ativas, outras passivas, umas auxiliando e a maioria só recebendo. Perceberiam então quão difícil é ainda a vida no outro mundo, para aqueles que estão cegos à realidade de que é apenas um reflexo da vida em nosso mundo terreno. Quase todas ainda buscamos no outro mundo aquilo que já podiam ter encontrado nesse, onde nos achamos presentemente. A vida da humanidade se assemelha atualmente a um barco navegando sem rumo certo nem destino definido. São tantos caminhos a seguir que ela se diversifica de uma infinidade de maneiras. O homem se enreda em tantas teorias e preocupações que acaba colocando pedras de tropeço na estrada. Às vezes, já limpa para sua caminhada segura, e não raro se precipitando em abismos por eles mesmos abertos a seus pés. Todavia, existem poderes ocultos, hierarquia de grandes seres, que neste e em outros mundos se apressam, gerando e emitindo correntes espirituais capazes de impedir a perigosa derrocada da espécie humana. Por trás da tremenda luta que aflige o mundo, quer no campo material como no espiritual, existem inteligências superiores, energias ainda desconhecidas pelos que não souberam elevar-se acima das peias de suas personalidades mortais, para identificar-se com seus egos divino e ternos, centelhas que são
da consciência divina. Essas inteligências são como sóis poderosos a iluminar a terra, a resguardar o ser humano e a guiar seu frágil barco para o porto seguro. Como Abel Collins, muitos outros espiritualistas e religiosos de todas as crenças, e mesmo os que não sendo, mantêm em seu coração o inesgotável amor pela humanidade. Habitantes destes ou outros planetas, engrossam todos a corrente propulsora para o bem, um reservatório de energia concentrada, invulnerável às forças das trevas. São esses realmente os filhos da luz, que constituem um ainda pequeno, mas invencível exército contra a hidra do mal, e na expressão de luz do caminho, ajudam a aliviar um pouco o pensamento do karma do mundo, e assim impedem os poderes do mal de obterem completa vitória. Pareceu-nos de bom alvitre adicionar também ao fim deste livro um artigo de abalizado ocultista que assina Alex, abordando o mesmo assunto, mas de um ângulo diferente. Esse artigo, extraído da revista The Theosophist, de 1912, intitula-se Um Salão Místico de Instrução, e contém preciosos e muito úteis ensinamentos. Seu estilo mais discriminativo indica diversas linhas de aprendizagem. Alex é bem posterior à autora de Despertar. Como ela, mostra-nos que não aprendemos nada no mundo físico que não nos venha dos mundos invisíveis, onde a matéria, demasiado sutil, é mais maleável ao nosso domínio e aprendizado. Por isso é mais fácil ver-se e reconhecer-se a realidade nos mundos invisíveis do que no mundo condicionado aos sentidos grosseiros. E qual é o processo? Dilo São Paulo. Não atendendo a nós as coisas que se veem, mas as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Então compreendemos quando existe do orgulho e vaidade nos pequenos conhecimentos aqui adquiridos, sempre envoltos pelo véu da matéria densa que deforma a realidade da qual aqui percebemos apenas a parte mais grosseira e transitória. E se não obstante a isso a ciência desvenda, pouco a pouco, os mistérios da natureza, através de investigações, levadas a cabo por cérebros privilegiados e corações devotados ao bem-estar da humanidade. Podemos desde já imaginar quanto conseguirá essa mesma ciência no dia em que a venda do egoísmo cair totalmente, pelo menos de uma terça parte do mundo. Se cientistas materialistas, porém estudiosos e dedicados ao bem comum da humanidade, têm conseguido notáveis conquistas no domínio da física, química, astronomia e psicologia, e feito o mundo avançar em seu progresso, maiores façanhas poderão ser realizadas no futuro, quando o espiritualismo, em vez do denso materialismo, for a tônica dominante nos cientistas. Nessa época, a ciência se confundirá com a religião, e a religião com a ciência, pois ambas buscam, afinal, atingir e realizar a verdade. Fora da verdade, não há salvação, e nenhuma ciência ou religião pode substituir por muito tempo. Abel Collins, Alex e outros tantos pesquisadores passados, presentes e futuros, são todos pioneiros de uma nova e mais feliz perspectiva para a vida humana. Este seu livro é um convite para o despertar consciente, não apenas nos planos hiperfísicos, mas também para ingressar desde já nessa era, de horizontes mais amplos e risonhos. Aí a humanidade se sentirá e verá vivendo entre dois mundos, o material e o espiritual, mas subordinará este ao espiritual, de que aquele não passa de uma pálida sombra. Então, e só então, os homens esclarecidos inaugurarão na terra uma nova Jerusalém e entenderão melhor as palavras apocalípticas. Eu vi um novo céu e uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21:1. Tal é, em síntese, a mensagem implícita nesse livro, que é mais um luzeiro a iluminar o caminho que conduz a alma humana, das coisas objetivas para as subjetivas, e tal é o motivo de sua divulgação em nossa língua. Sinira Riedel de Figueiredo. Acompanhe a leitura do livro Despertar de Mabel Collins. No próximo post teremos capítulo 1.